Olá, meu nome é Ana Jaguaribe, quero me apresentar aqui para vocês primeiro. Eu sou socióloga, diretora do Instituto de Estudos Brasil-China e conselheira do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Eu venho estudando e me especializando na China já há quase 20 anos. Tive a grande vantagem, diria, de morar em Pequim durante 5 anos, num momento que foi um momento muito determinante para a transformação da China no que ela é hoje, um momento chave do processo de reformas. E acredito que, como todos os sociólogos brasileiros, uma vez que você chega na China e vê o que está acontecendo, você não deixa nunca mais de se interessar por esse país e tudo que acontece. Depois dessa experiência, voltando aqui para o Brasil, eu me juntei com um grupo de colegas que eram pesquisadores e diplomatas e que estavam todos muito aflitos que o Brasil começava a ter uma relação econômica muito importante com a China, mas não tinha nenhuma instituição que lidasse com a China. Como vocês todos sabem, os países europeus e os Estados Unidos têm uma grande tradição de centros de sinologia. São centros importantes de estudo da cultura chinesa, que se dedicam também à China contemporânea, e nós aqui no Brasil não temos uma tradição na universidade de estudos de país. Então, a possibilidade de recriar essa experiência americana, francesa, inglesa, era muito remota. Nós, então, decidimos criar um centro que se dedicasse ao estudo das políticas e estratégias de desenvolvimento da China, que mudança isso estava aportando para o mundo, para o conhecimento, para a ideia de desenvolvimento, e como nós brasileiros nos inseríamos dentro desse mundo que estava se tornando cada vez mais sinocêntrico, né? Então nós começamos isso em 2011, e uma parte do nosso programa é que nós nos reunimos todos os anos com colegas da Universidade de Tsinghua, que é a grande universidade tecnológica da China, em Pequim, para um seminário onde vamos grande número de pessoas do setor público e privado brasileiro, para ter assim uma espécie de update, o que está acontecendo na China, para onde estão indo os planos, para onde está indo a economia, quais são os problemas, como eles estão sendo enfrentados, e também fazemos aí nessa ocasião uma série de visitas a indústrias inovativas, a ministérios, e vemos fazendo isso já há 6 anos com grande interesse e grande sucesso, que nos permite ter um pouco vamos dizer, uma visão mais informada do que acontece com a China. Pois bem, eu acho que uma pergunta que todo mundo que olha a China se faz é: como é possível que o Brasil, que é um país tão remoto, historicamente tão diferente da China, geograficamente tão distante, passou a ter uma relação econômica tão fundamental, tão importante, tão estruturada pela presença chinesa? E a pergunta que muitos fazem é: será que isso é uma relação, uma situação causal, ou seja, casuística, desculpe? Será que é uma coisa momentânea que reflete um momento da economia mundial? Ou será que isso é um novo mundo e nós estamos aqui mesmo para ter que tecer novas relações com a China? Bom, uma coisa interessante, na verdade, é que a relação do Brasil com a China é importante, começa, na verdade, com a abertura das embaixadas em 74, e depois até ela vem a tomar corpo só a partir de 93 em diante, ou seja, é uma relação recente, mas ela também é antiga. E é antiga de uma maneira muito interessante. Os portugueses, ou seja, ela existe desde o Brasil colônia. Os portugueses, que no fundo foram o povo europeu mais globalizado do mundo, trouxeram para o Brasil a flora, elementos arquitetônicos e mesmo culturais das coisas que haviam aprendido e haviam descoberto na China. Então, por exemplo, as eiras e beiras, que são essas coisas arquitetônicas que nós temos nas casas coloniais, na verdade são inspiradas das coisas chinesas. A maior parte das plantas, aqui mesmo do Fórum da PUC, eu imagino, a manga, a pimenta, as orquídeas, na verdade são plantas chinesas. Então, nós vivemos num mundo geográfico e
muitas vezes arquitetônico, que se assemelham bastante ao que o chinês tem, por exemplo, na cidade de Macau. Bom, o Gilberto Freire, com relação a isso, escreveu um livro muito simpático que se chamava A China Tropical, e a China Tropical seríamos nós, né? Muito bem, mas essa relação antiga era, vamos dizer, fruto da primeira grande globalização, né? A nossa relação com a China é fruto, na verdade, de uma mudança absolutamente radical que ocorre em meados do século XX. Primeiro, claro, a própria ascensão da China, e nós vamos a isso um pouquinho mais adiante, que é particular, mas também o fato de que você tem uma abertura muito grande, ou pela globalização, ou mesmo por uma estratégia geopolítica que começa a incorporar a Ásia dentro do universo atlântico e americano, que faz com que a China seja absolutamente exitosa na sua estratégia econômica. E foi esse sucesso chinês que criou, então, a demanda não só por alimentos e commodities, mas que deu origem a esse commodity boom no qual nós, Brasil, assim como outros países da América Latina e também a Austrália, entramos com um grande sucesso e na verdade, com um grande retorno econômico. Essa reviravolta, vamos dizer assim, na arquitetura econômica do mundo é interessante porque nós, particularmente no Brasil, estávamos acostumados à ideia de que a exportação de produtos primários era uma coisa de países em desenvolvimento atrasados. Então, a grande teoria de Prebisch era que quem está condenado a exportar os seus produtos primários e a importar produtos manufaturados e tecnológicos será sempre um perdedor nas trocas econômicas. Com a chegada da China, nós vemos o oposto disso, porque não só a China cresce e passa a ter uma necessidade muito grande dos produtos que o Brasil produz, mas existe concomitantemente a esse ciclo de crescimento chinês uma grande fragmentação da indústria eletroeletrônica, que faz com que a China entre dentro de um ciclo de manufaturas. E os produtos brasileiros que são exportados para a China, depois, a contraparte, que são os grandes produtos, vamos dizer, tecnológicos e eletrônicos que a China exporta, são com valores diferenciados, ou seja, o Brasil ganha com a commodity e ganha com os produtos baratos e de boa qualidade tecnológica que a China exporta. Então, como é que surgiu essa grande nova configuração, né, que faz com que a China cada vez mais não só é exitosa em se transformar num grande mercado de importação e de exportação, mas também passa a ser, e isso é a grande novidade, né, o grande centro manufatureiro do mundo, do que é a produção, daquilo que é o mundo de eletrônicos, né? E aí muitas coisas entram e a sabedoria, eu acho, chinesa é uma parte importante disso. Em 1978, quando começa o grande período de reforma, na verdade, quando nós olhamos assim esse processo da China, esse processo de reforma, ele é comumente dividido em 4 períodos. O período que começa de 1978, digamos, e que vai até a 1992, que é o grande período onde a China começa, como diz o Barry Norton, que é um grande estudioso americano, a crescer para fora do plano, ou seja, todas as iniciativas de liberar o preço dos produtos agrícolas, a criação de pequenas empresas de aldeia na zona rural, fazem que comece uma expansão econômica dentro da China. O segundo ciclo, que é o ciclo que vai de 92 a mais ou menos 2001, esse é o ciclo, vamos dizer, mais chave, mais assim, simbólico desse processo chinês, porque é onde ocorrem as grandes reformas econômicas. A lei das empresas, a conformação do sistema financeiro, começa uma sofisticação muito maior no planejamento, que deixa de ser um planejamento comandado, fechado, para ser um planejamento mais estratégico, e, sobretudo, o uso do investimento direto estrangeiro, que é uma das coisas que diferencia e vai diferenciar a China
dos outros países asiáticos que também tiveram ciclos de crescimento muito grandes, os famosos tigres asiáticos. Muito bem. O terceiro momento é um momento que vai de 2001 até a crise financeira, vamos dizer, de 2008, e ele, sobretudo, é o momento da entrada da China na OMC e é o momento onde a China se consolida, como eu estava dizendo antes, nesse hub de manufatura do mundo. Quer dizer, o ciclo da manufatura passa a ser centrado na China. A China é um chão de fábrica extremamente eficiente, ela tem uma capacidade de produzir bem, rápido e economicamente. Então, isso faz com que haja um enorme fluxo de investimentos internacionais para dentro da China e o começo da sedimentação da grande presença atlântica, seja dos Estados Unidos, seja europeia, seja do Japão, dentro daquele mundo econômico e produtivo chinês. E aí, mas nós iremos por etapas, porque eu acho que essas etapas são importantes de ter uma pequena reflexão mais minuciosa. Finalmente, a última, e eu falarei um pouquinho mais adiante depois para vocês, é essa etapa de depois da crise financeira global, né, depois de 2008. É evidente que a China, em 2008, já estava muito mais preparada para enfrentar o que aconteceu do que em 1997, quando começam também turbulências na Ásia. E, na verdade, a China salva a economia asiática em certos propósitos, porque o quantitative easing que ela faz, foi gigantesco no momento, conseguiu manter um fluxo de crescimento, de investimento e de demanda dentro do mercado chinês e asiático que ajudou a todos, né? Mas esse ciclo agora está por ser finalizado e o mundo muda radicalmente hoje daquilo que era o momento em que a China começa a fazer as suas escolhas e a fazer a sua estratégia, que ficou muito definida como modelo chinês e que foi particularmente exitoso, né? Agora, muitos se perguntam, será que a China é uma coisa assim tão excepcional que não vai poder mais ser replicada? Ela terá lições a dar à coisa brasileira? Será que o exemplo chinês é um único e um novo, vamos dizer, uma coisa que é diferente de todos e que nunca mais poderá acontecer? Eu acredito que, em parte, é verdade. É muito difícil replicar o evento chinês, ou a experiência chinesa. Mas, por outro lado, a China também é um maravilhoso espelho, porque ela nos ajuda a ver que uma série de tabus, sobretudo em quem lida com estratégias econômicas e modelos de desenvolvimento, uma série de tabus que nós tínhamos como quase certezas são, na verdade, falsos, né? É possível ter um desenvolvimento muito interessante, diversificado, com a entrada de investimento direto estrangeiro. É possível ter estabilidade com um sistema de planejamento estratégico do Estado. É possível ter parcerias extremamente exitosas entre público e privado, tendo as empresas estatais como o chefe de cadeia de um tipo de produção. Então, há uma série de exemplos aí que são bastante úteis e eu diria fundamentais mesmo para um país como o Brasil, que vive sempre com uma espécie de binômio na cabeça. Estado versus mercado, que é, a meu juízo, uma discussão completamente jurássica. E que, na verdade, as coisas não são nem de um lado nem de outro. Os economistas liberais teriam muito que aprender da China e também eu diria que os economistas socialistas teriam imensamente que aprender da China, se é que existem economistas socialistas mais. Em todo caso, voltando ali ao caso da China, o que me parece interessante é como é que você cria essa combinação de fatores que leva a esse sucesso. Afinal de contas, a China, quando começa esse processo, era um país com deficiências de consumo gigantescas, deficiências de investimento, com um processo educativo ainda muito cheio de percalços e falhas, com nenhum sistema de estado de bem-estar,
inclusive, uma das coisas que, em geral, as pessoas que pensam dentro dos moldes liberais ficam mais horrorizadas, era um país em que a definição da propriedade privada era ainda bastante vaga. O que é bem interessante, porque a chuva de investimentos entra para dentro da China quando não havia ainda uma legislação muito clara sobre o que era propriedade privada ou não. Eu me lembro da época em que morava na China, uma discussão muito engraçada, porque já havia uma definição do que era o apartamento, a casa própria. Mas a garagem do prédio, ninguém sabia o que era. Se ela era pública, se ela era privada, quem tinha direito à vaga, quem não tinha direito à vaga. Então, aonde começa a propriedade e aonde termina. Não obstante esse mundo institucional ainda que se fazia, e é um caso interessante porque o fato econômico precede o fato institucional, no caso da China, né? Havia um furor de inovação, uma vontade empresarial gigantesca. Todo mundo queria ser um pequeno empresário, um médio empresário. E, na verdade, é uma coisa bem interessante porque, mesmo que se fale muito do peso das empresas estatais chinesas, na verdade, a economia chinesa, 80% é dependente do setor privado. E é efetivamente o setor privado que emprega na China, porque as grandes estatais, elas estão em setores que não são setores muito grandes, ou seja, não são empregadores, né? Muito bem. Então, como é que é possível que essas coisas tenham ocorrido dessa maneira? E eu gosto muito de enfatizar, eu acho que para nós aqui é importante 2 pontos. Primeiro foi uma capacidade desde o começo de criar uma série de consensos estruturados em torno a objetivos. Por que isso é importante? Isso é importante porque a China tem um Estado que é enorme, é pesado, é fragmentado, um pouco como o Estado brasileiro, em que as burocracias têm uma capacidade de impedirem o exercício de um planejamento muito grande, né? Então, foi através da ideia desses consensos estruturados e da criação de grupos que se chamavam assim, grupos de liderança, que iam através de vários ministérios, que as metas eram traçadas e as coisas então eram executadas. Os planos, ao mesmo tempo, davam uma indicação geral, mas o resultado era primeiro experimentado de formas muito diferenciadas. Por exemplo, vamos começar com uma liberação para o investimento estrangeiro em uma zona pequena, e depois disso nós vamos alargando, que foi o que aconteceu, quer dizer, até no começo de 92, essa experiência começa a acontecer, e depois Deng Xiaoping faz uma famosa visita ao sul da China e diz, não, isso deu certo, vamos assim adiante. E esse mesmo tipo de experimentação ocorre também nas coisas tecnológicas, quer dizer, existiam vários modelos de trem de alta velocidade até que um é prevalecido com relação aos outros, na energia solar, na eólica, na bateria, ou seja, mais ou menos tudo. Quer dizer, uma experimentação constante e uma espécie de consenso. E até o próprio planejamento não é uma coisa totalmente de cima para baixo. Ele é de cima para baixo, mas ele também é de baixo para cima. Quer dizer, ele é uma espécie de processo de conversas que vai se desenvolvendo até se transformar num corpo em que há um consenso em torno daquilo, e aí vamos adiante. E aí o dinheiro vem. Agora, é claro que é fundamental essa frase que eu acabei de falar. E aí o dinheiro vem. Ou seja, a China tem uma capacidade de investimento imensa, para nós extraordinária, para nós monumental. E é uma combinação curiosa, porque é uma combinação, em parte, da poupança dos chineses, que na maior parte está em depósitos bancários, e também da escolha de começar esse processo através de uma política de exportação muito clara, que ajudou a China a acumular reservas, e reservas em dólar absolutamente gigantescas. Claro está que tudo isso foi possível não só pelas escolhas certas, pela relação entre planejamento e investimento, pelas
características do povo chinês quando isso acontece, quer dizer, não obstante todas as carências, quando começa esse processo, a China era relativamente educada, sempre foi um país de manufatura, sempre foi um país, uma trading nation, ou seja, a ideia do comércio é inerente à cultura econômica chinesa, sempre foi um país de diásporas, onde havia uma relação dessas diásporas com o centro chinês, que era importante, ou seja, todos gostariam, de uma certa forma, de contribuir para o renascer da grande nação chinesa. Todas essas coisas ali são importantes, mas havia uma coisa também fundamental, quer dizer, um ambiente externo altamente favorável a que essas coisas derem certo. Ou seja, a Guerra Fria foi positiva para a China. Foi exatamente para furar esse binômio Rússia-Estados Unidos que a China entra como um terceiro parceiro, aonde é possível implodir esse mundo de uma potencial unidade socialista que, na verdade, nunca existiu. Então, esse mundo favorável à coisa chinesa, que fez com que, e é notável, se nós olharmos os documentários de época, quando Richard Nixon vai à China, nós estamos ainda num processo de revolução cultural. Então, o que ele vê são os balés da revolução cultural, as pessoas nas comunas, as fábricas, os milhões de bicicletas em Pequim, etc, etc. Isso tudo é televisionado e mostrado nos Estados Unidos como um exemplo de grande ordem, de produção, de amor ao trabalho. Em nenhum momento isso é visto como uma coisa de coerção, como um sistema político negativo, ou seja, houve uma espécie vamos dizer, de imprensa positiva ali em cima desse fato, que é particularmente único no mundo, né? Então, esse mundo favorável, vamos dizer, ele vai desaparecer um pouco e nós estamos vendo o desaparecimento disso agora, né? Mas antes de falar disso, eu gostaria de dizer a vocês que toda essa longa história quer dizer que a relação do Brasil com a China não é simplesmente o resultado de um momento do crescimento da China. A China mudou a maneira que o mundo produz. Ela mudou a maneira, a geografia econômica do mundo. E nós entramos para fazer parte dessa nova geografia econômica. E não é necessário que a nossa parte nessa grande história seja uma parte de exportadores de commodities e de exportadores de alimento. Nós podemos fazer muito mais. Mas, ao mesmo tempo, a exportação de alimentos e o tipo de commodities, inclusive de minérios e outras coisas que o Brasil exporta para a China, não são necessariamente secundários. Quer dizer, a resposta brasileira à demanda chinesa coincidiu, no nosso caso, com uma grande modernização da agricultura brasileira, que passou a ser uma agricultura tecnológica. E, ao mesmo tempo, infelizmente, um grande declínio da indústria brasileira, que passou a não ter mais o seu peso nas exportações brasileiras. E essa nova configuração, inclusive, vamos dizer, o sucesso do agro com o declínio, vamos dizer, da indústria, que nos faz pensar, o que nos faz refletir sobre como é que nós poderíamos diversificar esse nosso relacionamento com a China. Mas, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que existe uma compatibilidade. O que o Brasil tem a oferecer não será sempre uma coisa da qual a China precisa. Ou seja, o mundo precisa de alimentos. E os países que podem oferecer isso de uma forma produtiva e econômica e tecnológica e muito competitiva são poucos. Nós, na verdade, somos o segundo no mundo depois dos Estados Unidos. O que é muito interessante, porque nessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, nós, na verdade, competimos com os Estados Unidos, mas não com a China, né? Isso era uma coisa que era bom ficar claro. Bom, mas
aonde estamos, né, e para onde vamos? Eu acredito que essa 2008 foi, e nós vivemos 2008 sem nos darmos conta que, na verdade, muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, houve a crise financeira, mas estava havendo também o final, e agora nós estamos vivendo um enorme backlash da globalização econômica que perdurou esse grande tempo, né, todos esses anos, e que foi muito favorável à China. Não muito favorável ao Brasil, porque, na verdade, nós ficamos à margem disso durante um longo período, mas foi particularmente favorável à China. E o que nós estamos vendo agora é um movimento muito diferente de tudo isso, né? Nós estamos vendo uma globalização que cada vez mais se restringe, nós estamos vendo medidas protecionistas de todos os lados, o America First e o Europe First é só uma parte dessa história, que eu acredito seja longa, inclusive. Nós estamos vendo um momento de baixo crescimento do comércio em geral no mundo, de baixo crescimento econômico no mundo, muitos países europeus estão em recessão, a Itália está em recessão, a Alemanha está crescendo pouco, o Japão está crescendo pouco, e ao mesmo tempo também a grande onda de investimentos que existia no passado está muito diminuída. Então, nesse novo mundo em que o universo externo não é tão favorável e que a China já exauriu os seus instrumentos de crescimento que o levaram a ser a segunda economia do mundo, como é que a China se posiciona e o que essa novidade traz, tanto para a China como para a gente, né? Existem muitas especulações a respeito, é claro, e uma das coisas interessantes é que a China está deixando de ser o país que é o grande país exportador e o grande país de investimento, seja internamente. E está começando a ser um grande país importador, e onde o motor de crescimento é interno, é o consumo interno e é a produção não de vamos dizer, de baixa tecnologia, não de manufaturas dentro dessa cadeia do valor do eletroeletrônico, onde ela, na verdade, tinha o valor que ficava para a China era relativamente pouco, mas um grande produtor de tecnologia mais sofisticada. Então, os motores de crescimento da China vão ser internos. As causas e as respostas para onde a China deve olhar é para ela mesma. Mas para que isso aconteça, é necessário terminar esse grande processo de investimento em uma economia de inovação que a China vem fazendo desde 2001. E, em parte, é preciso não encontrar impedimentos fortíssimos do lado de fora. Uma das coisas que nós vemos com claridade é que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China é muito mais, tem muito mais a ver, digamos, com uma competição tecnológica do que verdadeiramente com tarifas comerciais. Muito provavelmente, quer dizer, é difícil dizer muito provavelmente, porque o mundo está muito nebuloso e também o comportamento americano não é exatamente uma linha reta. Mas existe uma possibilidade em que China e Estados Unidos cheguem a algum entendimento sobre as tarifas nos próximos meses, em parte também porque essa guerra está causando muitos inconvenientes nos Estados Unidos e o presidente Trump está já numa campanha eleitoral, então vai precisar de votos, vai precisar de resultados. Mas, mesmo que se chegue a uma acomodação tarifária, vamos dizer, existe já dentro dos Estados Unidos uma espécie de consenso entre uma grande parte do Partido Republicano, eu diria até talvez do Partido Democrata também, que a China é um competidor estratégico. E que, na verdade, isso é uma coisa complexa, e que os Estados Unidos precisa de primazias. No que diz respeito à moeda, no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito à segurança militar. Então, a competição com a China não será nunca fácil, será sempre acirrada. E, evidentemente, criará
dificuldades para uma China que não estava, talvez, prevendo o nível de veemência ou talvez a rapidez com que o mundo mudou, com que as relações com os Estados Unidos mudaram. E é interessante isso, porque vocês sabem que a China tem uma enorme admiração pelos americanos. Inclusive, a palavra Estados Unidos em chinês, Meiguo, significa belo país, belo país. E a quantidade de estudantes chineses nos Estados Unidos, filhos da elite política dos chineses, é gigantesca. Quer dizer, a ideia era que os Estados Unidos têm a ensinar, que era importantíssimo não só aprender o que os Estados Unidos tinha feito certo, mas aprender com os americanos. Então, esse relacionamento é um relacionamento doloroso também para a China. E você vê isso muito claramente nas universidades. A ideia de que você possa continuar com essa discussão dentro da universidade, com o intercâmbio científico, que foi o que leva às novidades da inteligência artificial, cria problemas para todos. E eu diria até para nós também, porque uma das vantagens que nós tínhamos nessa grande conversa da globalização da P&D no mundo era que você tinha, de uma certa forma, uma abertura maior na discussão tecnológica e que nós vamos ver essa abertura maior se fechando. Não é só na competição entre os americanos e os chineses, mas também no fato de que os americanos acham que o mundo tem que ser dividido em dois e que ou as pessoas estão do lado deles ou estão do outro lado, e isso não é exatamente nunca simpático, né? Bom, mas tudo isso, na verdade, coloca a China com mais dificuldades do que tinha, mas existe aparentemente um consenso, mais que aparentemente, existe um consenso entre os estudiosos da China de que em 2030 a China provavelmente chegará a uma autossuficiência tecnológica. Não será talvez, continuará sendo a segunda e não a primeira economia do mundo, mas já terá os instrumentos para fazer de si própria uma economia de inovação, com cadeias de produção centradas nas próprias descobertas autóctonas chinesas e com independência, vamos dizer, para negociar, traçar o seu próprio destino futuro. Do nosso ponto de vista, eu acredito o seguinte: até, vamos dizer, o começo do século, 2000 e pouco, havia alguma simetria em certas coisas brasileiras e chinesas. A nossa relação agora é muito assimétrica do ponto de vista de produção científica, de produção tecnológica, de produção industrial. Não em outros fatores, mas é muito assimétrica. O que significa que é importante olhar esse exemplo chinês e, sobretudo, a capacidade de elaborar políticas públicas, tecnológicas e de ciência e ver o que é que nós podemos fazer para recuperar uma cooperação que poderia ter sido muito mais intensa. Eu acredito que nós ainda temos uma grande capacidade de traçar colaborações científicas e tecnológicas com a China. E em campos onde já, vamos dizer, dados importantes econômicos estão postos. O Brasil hoje tem, se nós olharmos só do ponto de vista empresarial, quase 200 empresas chinesas que estão no Brasil. A China não só é o maior parceiro comercial, mas também é o maior investidor. Isso é uma coisa que é uma coisa importante, que eu acho que vale a pena depois falar um pouquinho mais. Mas, de qualquer maneira, claro que se nós formos olhar esses números e comparar com os Estados Unidos, não é nada, né? Porque os americanos têm 70 mil empresas americanas nos Estados Unidos e um estoque de mais de 250 bilhões de dólares investidos. Mas, mesmo assim, o que nós temos é suficiente para uma massa crítica de colaboração empresarial e de colaboração em certas áreas.
E essas áreas, para mim, são muito claras. Eu acho que Brasil e China são grandes parceiros na transição para novas energias, na transição energética, e são grandes parceiros na mudança climática. Eu acho que nós podemos fazer uma diferença enorme nas escolhas que fizermos com relação ao clima, com relação à energia, com relação à organização de cidades sustentáveis. Há uma nova agenda aí, e é uma agenda a ser desenvolvida e a ser feita, e eu acredito em conjunto.